companheiros da imprensa aqui de Patrocínio, primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês aqui e dizer o quanto é importante a imprensa de Patrocínio, especialmente para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais no momento que vive, para poder levar a mensagem correta, a mensagem cristalina e objetiva, sem nenhum vício, principalmente para o nosso associado. Nesse momento nós vivemos uma insegurança jurídica em função da necessidade de uma segunda eleição. Eu acho que primeiro é importante a gente voltar naquele dia 24 de novembro, naquele dia chuvoso, 24 de novembro de 2013, para a gente relembrar o fato que gerou o processo judicial, que foi a falta do quórum, ou melhor dizendo, foi o acordo que suprimiu um quórum exigido pelo nosso estatuto. Naquele dia, nós tínhamos aptos a votar 1.910 associados. O nosso estatuto exige uma presença de 50% mais um. Porém, no dia da eleição, dia 24, não compareceram as pessoas suficientes para dar o quórum. 650 e poucas pessoas, 650 e poucos associados compareceram para votar. É importante lembrar que, faltando 40 minutos para a gente encerrar a eleição e começar a apuração dos votos, nós fomos chamados pela Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, comissão que representa nesse processo os interesses do sindicato, responsável por todo o processo eleitoral, onde participou da reunião eu, enquanto representante da Chapa 1, e o candidato representante da Chapa 2, mais a Comissão Eleitoral. E naquele momento, nós muito preocupados com o alto custo da eleição que foi para o sindicato, e preocupados em respeitar os eleitores que estiveram presentes naquele dia, nós resolvemos naquele momento fazer um acordo para validar o processo eleitoral, porque nós não entendíamos que percebia qualquer tipo de prejuízo para o sindicato. Não dava para se perceber, até porque todas as partes envolvidas estavam de acordo. Vale destacar que a gente não fez acordo sozinho. A Chapa 1 não fez acordo com ela mesma, fez um acordo com a Chapa 2 e com a Comissão Eleitoral. Eu faço questão de frisar isso. O acordo foi entre três partes: a parte que representa o sindicato, a parte que representa a Chapa 1 e Chapa 2. Então, esse acordo foi para preservar o sindicato de um futuro gasto, um alto custo de uma nova eleição, mas é importante dizer que ninguém fez aquilo às cegas, cada um sabia que estava ali para suprimir um artigo do estatuto. Então, eu acho que não é momento agora, depois de tudo passado, vir às vezes e dizer que não sabia o que estava fazendo. Ficou muito claro naquela reunião que o que estava em jogo era a supressão de um artigo do estatuto, para preservar a entidade em outros aspectos, o financeiro, principalmente no financeiro, que foi uma eleição muito cara, e preservar o sindicato também na questão da continuidade, não ter que fazer outra eleição, demorar a fazer outra eleição, para não travar os processos todos que o sindicato tem. O resultado, então, a Chapa 1 foi vencedora, logo em seguida, 5 dias depois, um único associado se sentiu lesado e entrou na justiça contestando este nosso acordo. Não concordava com aquilo, disse que prejudicava o sindicato, prejuízo esse que nós não conseguimos enxergar até hoje, é importante dizer isso, mas ele entrou na justiça, contestou, entrou na Justiça do Trabalho, e no dia antes disso, melhor dizendo, o processo foi correndo. E nós, Chapa vencedora, nós recorremos à nossa Federação dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais, que é um órgão superior a nós. A federação deu um parecer jurídico favorável para a tomada da posse. Não discutiu nada da questão eleitoral. A posse estava garantida porque o nosso estatuto fala também um artigo que, mesmo em processo de contestação de eleição, a posse é garantida. Pensando nessa questão da continuidade, o sindicato não pode ficar sem direção, até porque o mandato da diretoria atual, passada, terminava em 31 de dezembro. Após esse recurso, nós baseamos então nessa questão do recurso da federação, nossa Federação dos Trabalhadores, e também no próprio estatuto nosso que fala que a posse era garantida. Dia 2 de janeiro nós tomamos a posse, amparados legalmente também, e começamos a desenvolver o nosso trabalho aqui no sindicato, mas sabendo que corria um processo na justiça. Dia 22, agora, o juiz do trabalho
deu um parecer favorável a uma liminar, né, suspendendo os efeitos da eleição. Ele suspendeu os efeitos da eleição por justamente ferir o estatuto. Ele entendeu que o acordo, apesar de ser de boa fé, ele não podia, né, ser superior a uma regra estatutária. E como nós havíamos dito desde o início, desde a posterior à eleição, nós não recorreríamos de decisão judicial. Tá? E a gente está mantendo essa palavra, nós não vamos recorrer de decisão, pensando justamente na segurança jurídica do sindicato. Por exemplo, nós temos aqui um monte de processo que vai encaminhado para o INSS, que precisa ter a estabilidade jurídica, tem que ter a representatividade legal do presidente para poder encaminhar para o INSS. Tem vários protocolos internos aqui que precisam de ter uma segurança definida, porque senão o sindicato lá na frente pode ter problema, né, inclusive jurídico também, do que está sendo feito hoje. Então nós de imediato, até é importante esclarecer também, por que nós não respondemos, nós não manifestamos imediatamente a sentença do juiz, porque na liminar dele, ele não dizia o que era para ser feito, ele não determinava, o sindicato, a eleição não valeu, mas e aí? Aí ficou suspenso no ar essa interrogação. Quem assume é a diretoria anterior, se faz uma junta governativa, nós continuamos até um novo processo eleitoral, então por isso que a gente não se manifestou naquele momento. Aí nós consultamos o nosso advogado, o Dr. Alzério, né, que tem nos acompanhado. Então nós decidimos o seguinte: nós vamos impetrar um agravo de instrumento, informando ao juiz que a posse foi dada, que o sindicato já está rodando, as coisas estão acontecendo normalmente, justamente para que, em cima desse agravo, ele nos dissesse qual que seria o futuro do sindicato, o futuro da instituição. E aí o que aconteceu, nós entramos com o agravo anteontem, ontem o juiz já deu o retorno, ele negou o agravo, mas em cima da negação dele ele já determinou que a diretoria anterior assuma a direção novamente do sindicato até a realização de uma segunda eleição. Dá a entender no despacho dele também, nós estamos aguardando ser notificados, deve acontecer nas próximas horas, dá a entender que é a continuação daquela eleição, ou seja, um segundo turno. Aí tem vários aspectos que envolvem, por exemplo, o quórum não é mais 50%, baixa para 30%, o que cabe dizer que agora nós precisaríamos de uma votação, de uma presença de 574 associados para poder validar o processo, mas são detalhes que a gente vai discutir com o juiz numa audiência que já está pré-agendada para o dia 13 de fevereiro. Nessa audiência, para a qual a gente já foi notificado, a gente vai discutir com ele se tem mais algum detalhe, além do estatuto, que ele quer que seja observado, para a gente não ter nenhuma dúvida, não ter nenhuma possibilidade dessa questão voltar para a justiça novamente. Então é por isso que a gente esperou clarear um posicionamento da justiça quanto ao futuro do sindicato, porque a nossa principal preocupação é justamente com a segurança jurídica. Independente de quem esteja aqui, o importante é que tenha alguém para responder por ele, legalmente. Uma vez que a justiça já ampara o retorno da diretoria anterior, a gente já fica mais tranquilo, né, com isso, porque afinal de contas nós estamos falando do maior sindicato dos trabalhadores do estado de Minas Gerais, dos trabalhadores rurais. Entre 515 instituições nós somos a maior, são mais de 80 colaboradores, né, mais de 3 mil, em torno de 3 mil associados que estão sempre participando, estão sempre usufruindo do sindicato, então a gente tem uma responsabilidade com o funcionamento da entidade. Então, apesar de recente, a gente está aqui no cargo há poucos dias, mas eu volto a dizer, a gente mantém a nossa posição, nós apenas entramos com o agravo de instrumento para o juiz se manifestar, justamente para ter essa resposta, essa orientação da justiça. Não vamos recorrer, a gente até já tinha preparado, por orientação de outros amigos, muita gente insistindo que a gente deveria recorrer. Tinha até preparado, e se quisesse entrar, um mandado de segurança para o tribunal em Belo Horizonte. Nós, em reunião ontem, a gente decidiu